que no bolsonarismo, né, a mínima ética não é mantida, né? Você vê o Bolsonaro está comprometido há tempos já com o prefeito de São Paulo, o atual prefeito, que é candidato à reeleição, e fica flertando com o Pablo Marçal, tudo por um jogo político. Na verdade, o grande medo de Bolsonaro é que o Pablo Marçal perca as eleições para prefeito de São Paulo, deverá perder, acho que ainda perde, não sei, ele é um risco real, não estou aqui dando minha opinião. A minha opinião é que ele tem muitas chances, pelo que ele é, pelo que ele representa, pelo vazio que ele representa, mas pelas exigências de uma sociedade de hoje, mas pode perder. E aí ele se lança candidato a senador em São Paulo, o qual o Bolsonaro quer que o filho dele seja lá eleito senador, e vai atrapalhar, claro, vai dividir os bolsonaristas, porque a imagem do Eduardo e do Carlos Bolsonaro não são grande coisa, né, em São Paulo. Enfim, você vê que a mínima ética não é mantida. Eu lembro que o Bolsonaro é costume fazer isso. Teve outra vez lá naquele chiqueirinho onde ele ficava quando era presidente, que ele ia todo dia, parava o carro, ia ali. Eu lembro que teve uma hora que um dos apaixonados, alucinados, esse povo que reza para pneu, para parede, estava lá e repetia uma das coisas que ele sempre repetia. Não estou lembrado exatamente o que foi. Foi algo assim, é isso aí, intervenção já. Aí ele deu uma bronca. Rapaz, que história é essa? Isso aqui é uma democracia, que história é essa de intervenção? O Bolsonaro é assim, fala, bota as pessoas para falar, depois diz, eu não pedi nada disso a ele não. Ele demonstra isso nos momentos mais assim, simples, em que um político arca com o ônus político e mantém a palavra. E é lógico que se ele entrasse na campanha lá do prefeito mesmo como tinha que entrar, é óbvio que o prefeito venceria as eleições, né? Porque está na frente, no segundo turno ganha, inclusive do Pablo Marçal, pelo que dizem as pesquisas atuais, mas a mínima ética não é coisa do Bolsonaro, isso não existe. Aí você pode dizer, não, isso não existe na política. Não. Depois que assume um compromisso, me diga outro político, mais pilantra que seja, que assumiu um compromisso e depois, durante o decorrer do coisa, mudou. Isso não existe. Isso não existe. Assumir o compromisso político é assim mesmo, concordo. Com o negócio de mudar. Lula já fez vários. Apoia um cara, Múcio com Lula, sabe? Outros. Realmente, política é assim mesmo, você tá certo, não tem nenhum com escrúpulos. Agora, depois que assume um compromisso, fica flertando com o outro, isso é patético. Isso é a cara do bolsonarismo. Não existe ética, não existe partido, quer governar com as massas e quando perde as massas, se vê aí provavelmente encrencado e encrencando o outro coitado lá que ajudou muito ele. Esse prefeito de São Paulo, que é candidato à reeleição, ajudou muito o Bolsonaro em todas as ocasiões. Quer dizer, é isso. Essa é a ética do bolsonarismo, ou seja, nenhuma. Você vê que ele não consegue ter ética. E o pensamento é só esse. Não, se eu faço isso, o Marçal depois se lança aqui senador, ele é uma força agora, eu acho que é temporária, tá? Como o Bolsonaro é uma força temporária. Você vai ver, depois da prisão ele some. A chance, o que o Lula construiu, ser preso e depois ser eleito, isso não vai acontecer com o Bolsonaro nem de longe. Nem de longe, até porque vai passar muito mais tempo do que o Lula passou na cadeia. Né? É o que eu penso, tá? E podem vir aqui cobrar e não adianta alguns coitados. Vai ser preso por quê? Quais são os crimes? Gente, corrupção é o principal. É um dos maiores corruptos do Brasil, Bolsonaro. Se confirmar tudo que tá aí. Porque é aquela coisa mais mesquinha, negócio de vender joia, sabe? Uma coisa, aquela coisa que eles usam nos gabinetes, alguns usam, né? Nos gabinetes como deputado e tal, de rachadinha, que na verdade é peculato, né? É desvio de dinheiro público, é roubo de dinheiro público. O Bolsonaro fez isso a vida inteira, segundo dizem, né? Nunca teve problema, porque era nos bastidores. O Bolsonaro sempre foi um político de bastidor, nunca foi um político de destaque. Pega a onda do PT envolvido com tudo que não presta de corrupção, surge num momento em que ele era o Pablo Marçal da época, né? Extremamente agressivo, dizendo coisas absurdas, e desponta aí com chances, como veio a ser, realmente, presidente da República. Faz um governo trágico, unicamente para os ricos, razoável e bom para os ricos, alimento estoura, o povo vai para a fila do osso, tem uma reeleição, é quase impossível um presidente da República perder uma reeleição. Os que perceberam, os que percebem, prefeito também, governador, os que estão no cargo executivo, concorrer a uma reeleição é quase absurdo, é quase impossível perder. E o Bolsonaro conseguiu pelo governo trágico que fez. Você vê o tamanho da tragédia que foi o governo Bolsonaro. E fazendo tudo aquilo que fez, tentando o golpe, ameaçando, ainda assim perdeu as eleições. A prisão do Bolsonaro vai acontecer, não vai ser agora. Eu acho que essa prisão vai ser lá para o começo de 2026, até março, abril de 26. Os processos precisam correr, estão fazendo com cuidado. Não tem nenhum bobo, aprenderam com a questão do Lula. E olha que eu não estou aqui dizendo se o Lula é inocente, não era, fez, não fez as coisas.
Estou dizendo que fizeram atabalhoadamente, foi tudo anulado. E no Brasil tem essa tradição, vai estudar, vai pesquisar um pouquinho, tá? Não vem aqui vazio não, que aqui não passa. Certo? Não vem aqui porque você ouviu num grupo de fanático do PT ou de Bolsonaro, venha repetir aqui não. Né? E várias operações grandes como a Lava Jato também foram anuladas no passado. Mesma coisa, parece que o filme se repete, né? Como tragédia nesse caso, infelizmente como uma coisa trágica. Tá? Então é isso, o escrúpulo do bolsonarismo é zero, e bota os fanáticos aí para brigar, bota os abestalhados. 7 de setembro vem aí, vamos fazer um vídeo, outra pantomima, o golpe continua, é a marcha do golpe. Esse pessoal precisa ser freado, a justiça brasileira precisa tomar atento das coisas, agir na lei dá para prender todas essas pessoas, dá para tirar de circulação todas essas pessoas dentro da lei, sem burlar nada, não precisa burlar nada, não precisa se antecipar no direito, fazer besteira como o Sérgio Moro fez. O Moro tinha outros motivos, ele queria ser político, e quem me disse que não, olha onde ele está hoje, né? Ele e a esposa, daqui a pouco está a família todinha também. Como o Bolsonaro falava mal da política, ele e os filhos todos na política, todos, agora mesmo, depois dessa eleição, aí vai ser todos mesmo, porque ainda tinha aquele mais novo que não era, agora vai entrar, tudinho. Todo mundo agarrado no serviço público, ganhando fortunas, altos salários, poder do sistema democrático do Brasil e falando contra a democracia e o serviço público, tudo agarrado no serviço público. Esse é o bolsonarismo. Pelo menos Lula é mais honesto, nunca falou mal, ao contrário, sempre vangloriou, sempre, sabe, admirou e prestou as condolências dele ao serviço público, né? Lula sempre foi um defensor do serviço público, como eu sou também, eu preciso do Estado. É por isso que é estranho pobre de direita, né? Eu não poderia nunca ser de direita. Às vezes algumas pessoas perguntam, você é de direita? Eu digo, eu bem queria. Eu gostaria muito de ser de direita, me desculpa, eu não posso. Eu preciso do Estado para tudo, todos os poucos direitos. Agora eu fui na farmácia comprar um monte de remédio, 400 e poucos reais, botando no farmácia popular, 290. Excelente desconto. O Estado me pagando uma parte, porque eu não tenho condições. E tudo isso foram coisas colocadas para nós. Olhe tudo, viu? Direito trabalhista, férias, 13º, aviso prévio, folga remunerada, tudo. Salário mínimo, que é o mínimo que pode se pagar, tudo me foi dado, me foi concedido por alguém de esquerda, por um governante na época, pelo menos hoje é chamado de esquerda, porque eu também não considero Fernando Henrique de esquerda, mas não chamam ele de comunista, né? É isso. Tá bom, gente? Se inscreve no canal, nossa chave Pix aparece aí, faça pequenas doações para um canal de esquerda, compartilhe entre os outros canais maiores, vê se a gente consegue se manter. É muito difícil, minha condição tá bem difícil aqui por outros motivos também. Vamos fazer dicas de livros, eu tenho aqui Brasil Nunca Mais, Dom Evaristo Aires, um livro maravilhoso sobre a ditadura militar, depois vou falar deles para vocês, se vocês quiserem alguma dica também, quiserem saber do conteúdo de alguns livros que vai ser mostrados aqui, que irão ser mostrados aqui, por favor digam, tá? Sempre compartilhe nossos, enfim, se inscrevam, ajude, veja se é inscrito mesmo, pode por favor nos ajudar nesse sentido. A gente tem o papo é doce, não é tão agressivo como você vê em outros canais, somos um canal pequeno, não temos condições de estar respondendo processo, também tem isso, né? Vamos admitir, não temos advogado, não temos como pagar advogado, mas a gente jamais vai receber processo, porque tudo vai ser feito aqui dizendo o que é opinião, sem esculachar a vida de ninguém. O Bolsonaro está indiciado já por corrupção, nesse caso das joias já há indícios, não é isso? Então pronto, é um provável corrupto, tem que ser dado a ele o direito do contraditório, de ser presumido inocente, da ampla defesa, de tudo que o direito dá, para que depois não tenha que anular. Isso não é depreciar a vida do Bolsonaro, a pessoa do Bolsonaro. Não, ele está indiciado. Na hora que for condenado, corrupto. É o que chamam com Lula direto. E olha que os processos do Lula foram anulados, ainda assim chamam. Né? Tá certo? Valeu, obrigado, um abraço, até o próximo vídeo.